Web rádio nas comunidades católicas. Devido à pandemia, os decretos estaduais e municipais implantados acabaram paralisando as atividades nas comunidades pequenas. Em Campina Grande, nos bairros mesmo, as missas só aconteciam com 30% da capacidade. Como, por exemplo, na comunidade de São José, que tinha uma igreja pequena e tornou-se praticamente inviável essa prática. Dessa forma, não era mais possível aglomeração entre as pessoas e surgiu a necessidade de criação de um web rádio, com transmissão ao vivo dos eventos, já que a transmissão por videochamada ou videoconferência demanda altos investimentos em equipamentos. Dessa forma, a web rádio seria a forma mais viável de não perder o sentimento de pertença à comunidade, bem como da oportunidade de todos participarem do calendário comunitário, como de costume. Em prol de um bem comum no bairro, todos devem participar na implantação da web rádio, desde o planejamento até a execução, para que se tenha um web rádio, através dos programas, dos textos, das músicas e de outros eventos que possam levar ao funcionamento total da web rádio. O projeto é constituído por duas fases, na fase preparatória e na fase executória. Na fase preparatória é onde existe o levantamento da viabilidade com informações relativas às necessidades locais, bem como uma autorização paroquial, com muito diálogo, para que haja esse empreendimento. Nessa fase, também através de reuniões remotas, fica definido o local de funcionamento. Aqui nós vemos até num pequeno espaço, numa sala, onde foi criado uma web rádio. Também, nessa fase, através das reuniões, é decidido tudo o que é necessário para a aquisição dos equipamentos necessários. Aqui nós vemos kits que hoje em dia a pessoa adquire a diversos custos, os preços mais em contas, outros mais sofisticados, caixas, monitores, notebook ou computador. Não é que você vá utilizar tudo, mas ou um computador, ou um notebook, ou uma mesa, ou uma placa, ou a placa e a mesa, os microfones, e também você pode aproveitar os equipamentos que tem na sua igreja. Dessa forma, para dar início à web rádio, já com os equipamentos, na fase executória, inicia-se com a instalação dos equipamentos adquiridos e o desenvolvimento de uma programação própria. Essa programação é de segunda a domingo, com todos os horários de músicas, de programas, também do roteiro de cada programa que vai acontecer na rádio. Aqui tem uma ficha técnica com o roteiro, que você tem o locutor, o redator, a data, o horário, e também através de reuniões vai um aprendendo com o outro. Depois feita a instalação, o treinamento continua, porque ele é contínuo, que deve ser feito com compartilhamento de informações através de vídeos
ou de grupos no WhatsApp, trocando ideias. Depois de tudo montado, vem a transmissão online. A transmissão, ela necessita de um provedor chamado provedor de streaming, para que a rádio possa transmitir a programação pela internet. Então nós vemos aqui o computador da rádio ligado e, através do monitoramento dos robôs, leva ao servidor, que é o provedor de streaming, que a pessoa escolhe, a comunidade escolhe, e através desse servidor é distribuído para os ouvintes. Em relação às músicas, é importante que a rádio, e primordial, que a rádio tenha uma biblioteca musical livre, ou seja, sem direitos autorais. Para isso, é necessário que procurem sites, sempre tem músicas sem direitos autorais, que tem como a pessoa levantar e formar uma boa biblioteca musical para os diversos momentos na rádio. Fora a programação de terços, missas. Então, essa biblioteca tem que ser montada para evitar futuros problemas. Muito importante. Na internet existem várias músicas, né, que você pode baixar sem ter esse problema. É preciso também ter um domínio próprio, ou seja, um endereço eletrônico e um site para hospedar a rádio, onde com esse endereço os ouvintes acessam a rádio na internet. Então, a pessoa, além das músicas, a pessoa precisa hospedar a rádio em algum lugar, para que as pessoas tenham o endereço, através do endereço, elas escutem a rádio. E aqui tem um exemplo de forma gratuita, né? Que é o Listen 2 My Radio, é um exemplo de um site que é gratuito, onde a pessoa se cadastra, coloca, no caso a rádio cadastra, né, e faz o login para ligar sua rádio online, ok? Não só esse site é gratuito, esse aqui é mais limitado, pois ele não possui DJ, e temos também o Zenomedia, ou como queiram, Zenomedia, que ele é mais ilimitado, 100% limitado em suas funcionalidades. Para fazer a conexão da rádio com este site é necessário do computador, ok? Para fazer a chamada para esse site, no caso. Como é que funciona? Basicamente é assim. No seu computador, no computador da comunidade, nós temos que ter um programa. O nome desse programa tem outros, mas aqui é um exemplo. É usar a rádio. Usar a rádio é quem faz a conexão das músicas que você coloca, ou do áudio que você capta da missa, da mesa de som, da igreja, e leva até a hospedagem, onde está hospedado sua rádio. E aqui é distribuído para os ouvintes. Funciona assim. O esquema é o seguinte. Na mesa de som da igreja é captado por uma placa de áudio para o seu computador, o computador da comunidade. E nesse computador é levado até o provedor, que eu falei agora, que é o streaming, que leva até os ouvintes nos computadores, nos celulares, tablets, smartphone e por aí vai. Então é necessário que tenha esse programa Zara Rádio, que tenha essas ligações, essas conexões, para que se chegue ao público-alvo. Então, é necessário que haja divisão das atividades para que, na igreja, enquanto estamos em pandemia, poucas pessoas participando durante a missa ou nenhuma, a transmissão da missa ou do terço ou dos eventos que existem
na igreja seja levado ao público, aos ouvintes, de forma mais clara possível, né? Então, essa transmissão tem que acontecer através desse processo. Essa placa de áudio que é colocado da mesa para o computador, ela fica aqui entre a mesa e o computador, é para evitar o ruído que surge, as interferências que surgem da mesa de som. Então o som chega mais limpo no computador para ser enviado ao provedor que distribui para os ouvintes e que alcance o objetivo, que é escutar bem a missa e que todos participem. Ok? Obrigado.